Boa noite. Iniciaremos a apresentação do trabalho Protocolo de Análise, que teremos como matéria-prima o acetato de dexametasona. Os integrantes do grupo são Luciana Santos, Giovana Chambi, Giovana Isaura, Patrícia Vitória, Thalita Amaral, Raquel Jordano. Em relação ao nosso protocolo de análise, que foi feito no Laboratório de Controle de Qualidade da Farmácia Faminas, eu apresento para vocês os dados da amostra. Nome: acetato de dexametasona. Fabricante: Infinite Pharma. Forma farmacêutica: pó branco. Número do lote: TI 2345. Data de fabricação: 04 de 2025. Prazo de validade: 06 de 2028. E as referências são da Farmacopeia Brasileira, 7ª edição. Boa noite, eu sou a Luciana e vou dar continuidade na apresentação do nosso trabalho. No marcador 4.1, que fala sobre a descrição da amostra, que a nossa descrição o acetato de dexametasona pó. No marcador 4.1.1, que é o método de ensaio, avaliar visualmente o aspecto do produto, registrando as características físicas e organoléticas. No marcador 4.1.2, que são os critérios de aceitação ou especificação, um pó cristalino, branco ou quase branco. No marcador 4.1.3, quantidade de amostra a ser utilizada. Foram utilizadas 25 mg de amostra e usar no teste de doseamento. No marcador 4.1.4, lista de equipamentos, esse não se aplica. No marcador 4.1.5, substância química de referência, também não se aplica. No marcador 4.1.6, lista de materiais reagentes, esse também não se aplica. No marcador 4.2, que fala sobre identificação por absorção no infravermelho, temos o marcador 4.2.1, que é o método de ensaio. Esse fala que no espectro de absorção no infravermelho, segundo o item da farmacopeia 5.2.14 da amostra, previamente dessecada, dispersa em óleo mineral, há máximos de absorção somente nos mesmos comprimentos de onda e com as mesmas intensidades relativas daqueles observados no espectro de acetato de dexametasona, que é a substância química de referência, preparado de maneira idêntica. No marcador 4.2.2, que são os critérios de aceitação ou especificação, fala que no espectro de absorção no ultravioleta, segundo a farmacopeia, no item 5.2.14, na faixa de 200 nanômetros a 400 nanômetros, de solução amostra a 15 microgramas por ml, em álcool metílico, há máximos e mínimos de absorção somente nos mesmos comprimentos de onda daqueles observados no espectro de solução similar de acetato de dexametasona, que é a substância química referente, de referência, e as absorvidades calculadas no comprimento de onda de absorvância máxima de 239 nanômetros não diferem mais que 3% para soluções amostra e padrão. No marcador 4.2.3, que fala da quantidade de amostra a ser utilizada. E a quantidade foi aproximadamente 2 a 5 miligramas da amostra já dessecada e suficiente para preparo da pastilha ou para dispersão em célula com óleo mineral. No marcador 4.2.4, fala da lista de equipamentos. E, no caso, foi usado o espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier, que tem a sigla FTIR. Prensa para pastilhas ou célula para óleo mineral. Estufa para dessecação a mais ou menos 105 graus e a balança analítica 0,1 miligramas. Substância química de referência: acetato de dexametasona SQR, com espectro, certificado e validade vigentes. Lista de materiais e reagentes: óleo mineral, cloreto de potássio PA, espátulas, almofariz e pistilo, células para infravermelho, luvas, jaleco e óculos de proteção como EPIs, papel alumínio e frascos âmbar para proteção da amostra. Identificação por absorção no ultravioleta. No espectro de absorção no ultravioleta, na faixa de 200 a 400 nanômetros de solução, amostra a 15 gramas ml mol, em álcool metílico. Há máximos e mínimos de absorção somente nos mesmos comprimentos de onda daqueles observados no espectro de solução similar de acetato de dexametasona SQR. As absorvidades calculadas no comprimento de onda de absorvância máxima de 239 nanômetros não diferem mais que 3% para soluções amostra e padrão. Critérios de aceitação: máximo de absorção, próximo a 242 nanômetros, intensidade relativa dentro de 3% da SQR. Quantidade de amostra a ser utilizada: aproximadamente 2,5 mg de dexametasona para o preparo de 250 ml da solução. Ajustar conforme sensibilidade do equipamento. Lista de equipamentos: espectrofotômetro, UV-Vis com faixa de leitura entre 200 a 400 nanômetros, cubetas de quartzo, 1 cm de caminho óptico,
balança analítica com resolução de 0,1 miligramas e pipetas volumétricas e balão volumétrico. Substância química de referência: acetato de dexametasona, certificada pela Farmacopeia Brasileira ou outra oficialmente reconhecida pela Anvisa. Lista de materiais e reagentes: metanol, grau HPLC ou grau espectrofotométrico, água purificada, papel de pesagem, Beckers e funis, balões volumétricos de 100 e 250 ml, pipetas graduadas e volumétricas, frascos âmbar ou protegidos da luz, ensaio de pureza por substâncias relacionadas. Método do ensaio: proceder conforme descrito em cromatografia a líquido de alta eficiência. Critérios de aceitação: nenhuma impureza individual obtida com a solução teste poderá ser superior a 1,0% comparada à área total sobre os picos obtidos. Quantidade de amostra a ser utilizada: 200 mg de acetato de dexametasona. Lista de equipamentos: cromatógrafo provido de detector ultravioleta a 254 nanômetros, coluna de 250 nanômetros de comprimento e 4,6 nanômetros de diâmetro interno. Empacotada com sílica quimicamente ligada ao grupo fenila. Substância química de referência: não se aplica. Lista de materiais e reagentes: formato de amônia, balão volumétrico de 1000 ml, água, filtro universal de pH, ácido fórmico, acetonitrila e acetato de dexametasona. Doseamento de metais pesados. Método do ensaio: proceder conforme o item 5.3.2.3 e utilizar o método 3 de no máximo 0,002%. Critérios de aceitação: o teste só é válido se a intensidade da coloração desenvolvida na preparação controle for igual ou superior àquela na preparação padrão. Quantidade de amostra a ser utilizada: o cálculo vai ser 2 dividido por 1000 vezes 1, sendo 1 o critério de aceitação da descrição da monografia, ficando 2 dividido por 1000 vezes 0,002, que vai ser igual a 1 grama. Lista de equipamentos: mufla, substância química de referência, solução padrão de chumbo. Lista de materiais e reagentes: cadinho, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico, água, papel tornassol, hidróxido de amônio, fita de pH, ácido acético, papel indicador de faixa estreita, filtro, tubo de ensaio e solução padrão de chumbo. Boa tarde. Agora eu vou falar sobre o método de resíduo por incineração, que tem como objetivo determinar o teor de resíduo inorgânico deixado após a incineração controlada de uma amostra. O procedimento consiste em pesar entre 1 a 2 gramas da amostra, ou quantidade indicada na monografia, em um cadinho previamente incinerado, resfriado e pesado, umedecer a amostra com 1 ml de ácido sulfúrico, aquecer lentamente até carbonizar, resfriar e umedecer novamente com ácido sulfúrico e continuar aquecendo até cessar a liberação de fumo branco. Incinerar em um forno mufla a 600 graus, por 2 a 3 horas ou conforme especificado na monografia. Resfriar no dessecador e pesar. Se o resíduo exceder o limite, ou se houver diferença de mais de 0,5 mg entre as pesagens, repetir o ciclo de adição do ácido sulfúrico e incineração até estabilização. Para o cálculo, tem uma fórmula, né? Que é percentual de resíduo. E essa fórmula é a seguinte: P2 menos P1 dividido por P3 vezes 100, onde o P1 é igual ao peso do cadinho vazio, o P2 corresponde ao peso do cadinho com resíduo e o P3 corresponde ao peso da amostra. Realizar o ensaio, né, em uma capela de exaustão bem ventilada. Os critérios de aceitação são, no máximo permitido, 0,1% de resíduo sobre a massa inicial. A quantidade de amostra analisada é de 1 grama. Os equipamentos principais são balança analítica, forno mufla, capela de exaustão, dessecador, cadinhos apropriados, pinça e estufa. Os materiais e reagentes é o ácido sulfúrico, luvas térmicas, óculos de segurança, jaleco, né, e os EPIs necessários. Papel de alumínio ou tampa para proteção do cadinho, etiquetas resistentes a calor, né, para identificação dos cadinhos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o método por perda por dessecação, que tem como objetivo determinar a umidade presente na amostra através da perda de massa após a secagem. E o procedimento é o seguinte: utilizar entre 1 a 2 gramas da amostra, né? Pesar a amostra em um recipiente adequado, geralmente é um cadinho, previamente seco e tarado. Para a secagem, colocar a amostra em uma estufa, a temperatura definida, que é geralmente de 100 graus a 105 graus, ou conforme especificado na monografia. Secar por tempo indeterminado, aproximadamente 3 horas, ou até a massa constante. Repetir a secagem até que a diferença entre as duas pesagens sucessivas sejam inferior a 0,5 mg. Após o resfriamento, após a secagem, resfriar a amostra em dessecador, para evitar a absorção de umidade do ar, antes de pesar novamente. E o cálculo da perda por dessecação também tem uma fórmula, que é o percentual de perda por dessecação, que é peso inicial menos o peso final, dividido pelo peso da amostra, multiplicado por 100. E os critérios de aceitação são o seguinte: o limite máximo permitido de perda de umidade é estabelecido na monografia de cada substância. Os equipamentos principais foram balança analítica, estufa com controle de temperatura, dessecador com sílica gel, cápsula ou cadinho apropriado, pinça para manuseio, e os reagentes utilizados. Não são necessários reagentes químicos, pois esse ensaio é físico, né, e é baseado apenas em perda de massa por secagem. Seguindo o método de ensaio por perda por dessecação, a quantidade de amostra a ser utilizada é de 1 grama,
E a lista de equipamentos conta com estufa com controle de temperatura capaz de operar sob pressão reduzida, balança analítica com precisão de 0,1 mg, dessecador com sílica gel ou algum material equivalente, cápsulas de pesagem ou vidraria apropriada, como por exemplo cápsulas de alumínio ou cápsulas de porcelana, pinça e espátula de inox, cronômetro ou temporizador. A substância química de referência a ser utilizada é o acetato de dexametasona, padrão de referência farmacêutico, compêndio farmacopeia brasileira, e a lista de materiais e reagentes a serem utilizados conta com sílica gel ou outro agente dessecante para o dessecador, etanol ou algum outro solvente volátil para a limpeza dos utensílios, papel absorvente ou algum pano sem fiapos, luvas, óculos e jalecos, que são os EPIs. Outro método de ensaio necessário é o teste de segurança biológica com contagem do número total de micro-organismos mesófilos. Com este teste, é possível determinar o número total de bactérias mesofílicas e fungos em produtos e matérias-primas não estéreis, e é aplicado para determinar se o produto satisfaz as exigências microbiológicas farmacopeicas, conforme tabela 1, que fala dos limites microbianos para produtos não estéreis. Quando usado para esse propósito, deve-se seguir as indicações dadas, incluindo o número de amostras tomadas e interpretação dos resultados. O teste não é aplicado para produtos que contêm micro-organismos viáveis como ingrediente ativo. Esse teste consiste na contagem da população de micro-organismos que apresentam crescimento viável em até 5 dias no H-caseína soja a 32,5 graus, mais ou menos uma diferença de 2,5, e em até 107 dias em H-saborrade-dextrose a 22,5 graus Celsius, com uma diferença de mais ou menos 2,5 graus Celsius também. Os métodos microbiológicos alternativos, inclusive os automatizados, podem ser utilizados desde que sua equivalência com o método farmacopeico tenha sido devidamente validada. Produtos de natureza não lipídicas insolúveis em água. Vai-se preparar uma suspensão de 10 gramas ou 10 ml de mistura de amostra em solução tampão cloreto de sódio peptona com pH de 7, caldo caseína soja ou outro diluente adequado. Em geral, a proporção do diluente e amostra é de 10:1, mas as características do produto podem exigir que sejam alternadas a relação. Pode ser adicionado também agente tensoativo, como o polissorbato 80, na concentração de 1 grama por litro, para facilitar a dispersação. E, se necessário também, ajustar o pH de 6 a 8 e preparar diluições decimais sucessivas com o mesmo diluente. O critério de aceitação desse método é que ele tem que atender os limites da tabela 1 da farmacopeia brasileira. O máximo permitido de unidades, o ml, varia de acordo com a categoria de cada produto e tem que ter ausência obrigatória de patógenos especificados quando aplicável. A quantidade de amostra a ser utilizada por esse ensaio é de 10 gramas ou 10 ml da amostra por ensaio. Pode também ser utilizado uma quantidade adicional, porque pode ser necessário para repetição ou validações do teste. Olá, então eu vou dar sequência aqui. Sou a Thalita. Vou dar sequência no item 4.8.4, que é a lista de equipamentos. Então, nós temos a estufa bacteriológica com controle de temperatura entre 22,5 graus e 32,5 graus Celsius. Cabine de segurança biológica de classe 2. A balança analítica de até 0,1 mg. Autoclave, placas de Petri estéreis, micropipetas e ponteiras estéreis. Temos também tubo ou frascos para diluições estéreis. Homogeneizador, estomate ou agitador vortex. Contador de colônias manual ou automático, mas isso é opcional. No item 4.8.5 temos substância química de referência. Então, nós vamos utilizar cepas de referência microbiana para verificação ou validação do método, tais como o Staphylococcus aureus, o ATCC 6538, a Escherichia coli, ATCC 8739, Pseudomonas argilosa, ATCC 9027, Candida albicans, ATCC 10231 e o Aspergillus brasiliensis, que é o ATCC 16404. Na lista de materiais reagentes, que é o item 4.8.6, nós temos o AGA de caseína soja, CSA, o AGA solborade dextrose, SDA, a solução tampão cloreto de sódio sódio peptona, pH de 7, temos também polissorbato 80, se necessário, a água purificada ou água para injetáveis, estéreo. Também vamos utilizar o álcool 70, luvas, máscaras, jalecos, todos os EPIs necessários, papel absorvente estéreo, marcador e etiquetas para identificação de placas, temos que utilizar também. E agora, seguindo para o item 4.9, vamos fazer os testes de segurança biológica com pesquisa de micro-organismos patogênicos. Então, temos no item 4.9.1 o método de ensaio microbiológica, temos a detecção de bactérias gram-negativas de bile-tolerantes. Este método permite verificar a presença ou a ausência de micro-organismos específicos em meio seletivo, sendo necessário o pré-enriquecimento para a recuperação de possíveis bactérias presentes no produto. Os resultados devem atender os limites microbiológicos estabelecidos pela farmacopeia, que está presente na tabela 1, que está escrito limites microbianos para produtos não estéreis, que está presente no item 5.5.3.1.5 da farmacopeia. Os métodos alternativos, incluindo automatizados, são permitidos desde que validados quanto à equivalência do método oficial. Então, para resumir o procedimento, nós vamos fazer o preparo da amostra. Então, diluir 1 grama ou 1 ml do produto do caldo caseína soja de 1 para 10, homogeneizar e incubar a 22,5, mais ou menos 2,5 graus Celsius por 2 a 5 horas para ativação microbiana. No teste de ausência, nós vamos transferir da parte da diluição para o caldo mocel e incubar a 32,5 mais ou menos, essa diferença mais ou menos de 2,5 graus Celsius por 24 a 48 horas. Então, nós vamos subcultivar
subcultivar o água violeta, vermelho, neutro glicose e incubar por 18 a 24 horas. A ausência de crescimento vai indicar conformidade. No teste quantitativo, nós vamos realizar diluições sucessivas da amostra do caldo Mosel, 0,1, 0,001 ou 0,0001 gramas por ml. Incubar, e nos tubos positivos vamos fazer uma cultura em água específico. Tem colônias vermelhas bem desenvolvidas. As colônias vermelhas bem desenvolvidas indicam o resultado positivo. Aí a gente tem que determinar o número provável de bactérias conforme a tabela 1 que aparece na farmacopeia. Então, continuando, no 4.9.2, os critérios de aceitação serão se o produto cumpre o teste, se não houver o crescimento nos meios seletivos ou se o crescimento for negativo após a confirmação microbiológica. A presença de colônias típicas, como a confirmação por testes bioquímicos ou moleculares, caracteriza o resultado como não conforme, né, se houver a presença. No item 4.9.4, lista de equipamentos, nós temos, então, as estufas bacteriológicas de 32,5 graus, mais ou menos 2,5 graus Celsius, e mais ou menos 43 graus Celsius. Nós temos também a cabine de segurança biológica de classe 2, a balança analítica, o homogeneizador Vortex ou Stomach, sistema de filtração por membrana quando for necessário, o autoclave, micropipetas e polteiras estéreis, alças de platina ou descartáveis, placas de Petri estéreis, cronômetro ou temporizador. Vamos utilizar também de substância química de referência para validação do método de controle positivo. Vamos utilizar cepas microbianas de referência como a Escherichia coli, a Salmonella, entérica, pode ser também a entérica serovar, tifimurium, a Pseudomonas aeruginosa, a bactéria gram-negativa bili-tolerante. Podemos utilizar também como na lista de materiais e reagentes do item 4.9.6. Caldo caseína, sódio, caldo de enriquecimento Mosel para enterobactérias, água violeta, vermelho, neutro glicose, caldo McConkey, água McConkey, caldo Rapaport viciliades para salmonela, água xilose lisina, desoxicolato, água cetrimida para Pseudomonas aeruginosa, álcool 70%, água purificada estéril, solução tampão, cloreto de sódio, peptona, pH 7, polisorbato 80 se necessário, 1 grama por litro, e luva, máscara, jaleco, todos os EPIs. Então, agora seguindo para o item 10.10, que fala sobre o doseamento de cromatografia líquida de alta eficiência, que é o método Klein, eu vou falar como que é feito o método. Então, para o preparo de amostra, nós vamos utilizar a solução tampão de pH 6, nós vamos misturar 3 ml de solução de hidróxido de sódio, 138 ml de cloreto de potássio a 0,5 mols e 50 ml de fosfato monofásico de potássio 0,5 mols. Completamos para 1000 ml com água homogenizados. Na fase móvel, nós utilizamos uma mistura de água, acetonitrila com a solução tampão na proporção de 1:1 e o preparo da amostra vai ser pesarmos cerca de 25 miligramas da amostra e vamos dissolver com 100 ml de diluente em banho de ultrassom, até ficar límpido e completarmos para 250 ml com o mesmo diluente. Então, na solução padrão, nós pesamos também cerca de 25 mg de acetato de dexametasona padrão e seguimos com o preparo. Então, na análise, nós injetamos 20 microlitros da solução padrão várias vezes e verificamos os seguintes critérios. Se a eficiência da coluna de no máximo 1.500 pratos teóricos, o fator de retenção menor que 2, o fator cálculo da cauda no máximo 2, e o desvio padrão relativo das áreas no máximo 2%. E por fim, nós vamos injetar 20 microlitros de solução padrão para a solução amostra. Comparamos os cromatogramas e vamos medir as áreas sobre os picos. O teor de dexametasona na amostra é calculado com base nas respostas de amostra e do padrão. Continuando com o item 4.10.2, critérios de aceitação. O teor de acetato de dexametasona deve estar entre 98% e 102% do valor declarado, com base no conteúdo da substância seca. Quantidade da amostra a ser utilizada. Aproximadamente 25 mg da amostra por determinação, pesados com precisão analítica. Lista de equipamentos. Cromatógrafo líquido com detector UV, coluna C18, ultrassom, balança analítica, micropipetas e ponteiras estéreis, vidrarias volumétricas, balão de 250 ml, pipetas e becquerels, filtros de seringa 0,45, um PVDF ou PTFE. Sistema de filtração, computador com software de aquisição de dados. A substância química de referência foi o acetato de dexametazonas, solubilidade e estabilidade garantidas com acetonitrila, tampão pH 6.0. Lista de material e reagentes. Acetonitrila, grau HPLC, hidróxido de sódio, cloreto de potássio, fosfato monobásico de potássio, água purificada ou grau HPLC, filtros para seringa a 0,45,
vidrarias volumétricas, que são balão, pipetas, tubos de ensaio, luvas, jalecos, óculos de proteção EPI. Aqui as assinaturas dos responsáveis pela elaboração e com isso concluímos a nossa apresentação. Muito obrigada.